Olá, pessoas. São 18 horas em ponto. Tem alguém aí? Vamos esperar o povo entrar. Olá. Olá, 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 olá. O An já está aí. Já vou convidar o An agora. An, sejam todos bem-vindos. O professor An já está logando. Sejam todas bem-vindos. O An já entrou, já fiz aqui o convite. Está processando ali, aguardando o An Nascimento entrar. Oi, Tata! Oi, querida. Tudo bom? Que felicidade! Coisa minha. Como é que você tá? Tô bem, quer dizer, tentando ficar bem, né? Porque assim, já tô. Tem dias que eu tô ótima, tem dias que eu acho que eu vou surtar, assim, né? Tem dias que eu tô com uma disposição para levantar, fazer tudo, e tem outros dias que eu tô com uma preguiça monstra, assim, né? E é difícil, né? E eu moro sozinha, então nessa necessidade do convívio com outras pessoas começou a pesar um pouco. Eu tava conversando isso com uma irmã agora há pouco, né? Mas assim, tá indo, não tem outra alternativa, né? E saindo de casa só em extrema necessidade, que são necessidades de ir ao mercado. E eu tenho uma forte alergia, assim, muito forte. E eu voltei muito atacada de Fortaleza, assim, há 20 dias atrás, que eu acabei indo parar na UPA, e todo mundo, né, com aquilo, achando que era, mas não era. Então, desde então, eu fiquei aqui, né, protegida, recolhida, só saio realmente. E o senhor, como é que tá? Tô aqui também no mesmo esquema, né? Tentando articular coisas, não ficar muito tempo parado, porque é muito ruim, né? A cabeça vai se agoniando, né? De ficar muito tempo parado e, enfim. E aí a gente vai fazendo coisas por aqui para aproveitar o tempo, né? É, o que eu tenho E, feito, assim, eu tenho dividido meu tempo entre essas 500 mil lives que me chamam para fazer, que tem me ajudado esse processo de diálogo, né? E após esse período, eu tenho me dedicado a ler, a ler. Aí eu baixei um aplicativo, eu canso de quem está em casa, baixei um aplicativo para cronometrar os números de páginas, para ser totalmente produtivo esse tempo, sabe? Aí, tipo assim, para isso, fiz uma lista. Tem uns 15 livros aqui em cima que eu falei, todos eles serão lidos no final da quarentena, só que não, né? Mas, assim, para ficar oxigenando. Aí eu começo, aí dou um gás, mas também tem uma hora que o Ori começa, aí assisto. Eu não tenho o hábito de assistir série, então. E também não assisto Big Brother. Então eu fico vendo o povo falar de série Big Brother. Nesses momentos que me dá esses espasmos, eu fico meio perdida, porque eu não sei muito bem o que fazer. eu tô vendo muito filme, né? Como tem muito filme africano circulando por aí agora, né, tô botando a minha Cinemateca Africana em dia, né? Ai, que Minha- bom. É, eu assisti recentemente Madame Cid Walker, gostei muito, né? Que o povo tava. E hoje eu tava catando. Depois tu me passa essas indicações aí desses filmes, porque hoje eu tava catando. Eu sou chata, assim, não assisto qualquer coisa só porque tá em alta, tem que me interessar, né? Aí, assiste lá porque é legal. Aí eu vou lá e leio a sinopse, se não é legal, eu não quero olhar. Então, né? Mas Vamos enfim, mas trocar. esse momento de troca e de diálogo das lives tem sido bastante oxigenante para mim, tem me ajudado, né? E tô aí com força total montando um curso, a minha primeira experiência de um curso online. Vamos ver, vamos Uhum. ver. Mas o povo tá pedindo Muito aí bom. para te indicar os filmes. Depois tu me passa essa lista aí para eu passar pro povo, que o povo tá querendo socializar a tua lista de filmes africanos. Bem, vou parar de falar e vou pedir para que eu te conheço muito bem, sou tua fã,
né? Juan é um dos professores que compõe esse meu caminho de filosofia africana, está na minha banca, auxilia na minha pesquisa, né? Muito com uma generosidade e um carinho sem igual. Mas eu gostaria que o senhor não, né? E senhor, porque o Juan, além de ser um professor maravilhoso, também é Tata. Então eu sempre falo desse lugar. Eu queria que você te apresentasse quem é. Para mim é o Juan, mas quem é Wanderson? Bom, eu sou em Cocinambá, antes de qualquer outra coisa, né? Sou a Tata Enquisse, e trabalho com filosofia africana, já tem aí umas 2 horinhas que eu trabalho com filosofia africana. Sou professor de filosofia e bioética lá na Universidade de Brasília. Trabalho basicamente, né, com a formação de professores e também trabalho, né, com essas interfaces entre a bioética e a educação antirracista, né, sobretudo na formação de profissionais de saúde para lidar com a saúde da população negra. E estou muito interessado agora, né, na Oyewumi, que é uma autora nigeriana de origem iorubá, que é uma figura muito interessante, que a gente está começando a descobrir agora. Recém traduzi o primeiro livro dela, que é o Invenção das Mulheres, que deve em algum momento sair esse ano, imagino, né? Sabe-se lá como é que vai ficar as coisas nesse contexto de pandemia. E estou muito fascinado, né, pela contribuição que ela tem, tanto para a filosofia, e ela não é filósofa de formação, mas como muitos filósofos contemporâneos também não são, mas ela tem uma contribuição muito potente, muito interessante para o pensamento filosófico, sobretudo com as críticas epistemológicas que ela tem feito sobre os estudos africanos, que é basicamente nisso que eu tenho trabalhado a partir do que ela nos oferece, né? E tem uma relação muito forte também com o pensamento político africano, produzido no continente, sobretudo, mas também na diáspora, né? E estamos juntos aí, já pensando já há algum tempo, né? Já tem um tempinho que a gente dialoga junto, e acho muito bacana essa possibilidade sempre de interagir contigo. Pois é, pois é. O Juan, quando surgiu, né? Eu lendo Maat, surgiu essa possibilidade de pensar a matrigestão. E aí foi quando o Juan e eu começamos a afinar um pouco esse diálogo, né? E aí o Juan me apresenta essa maravilhosa, né? Que é o Yeronk, o Oyewumi. E foi um divisor de águas na minha vida ler essa autora, entender o que ela traz, né? E dentro desse lugar de uma feminista africana, e que eu, enquanto mulherista, vejo um alinhamento muito mais próximo do que ela traz, até mesmo porque ela faz uma crítica pesada a esse lugar do gênero, né? Ela, inclusive, meio que denuncia que o gênero é algo construído pelo Ocidente que não dá conta. E aí isso, nossa, quando eu li isso, eu falei, é a possibilidade de uma outra perspectiva filosófica, né? Uma outra forma de construção filosófica, uma outra potência de filosofia, né? Entre várias potências de filosofia que já foram construídas. E aí a gente vem há algum tempo trabalhando sobre isso, assim. E aí o Juan, generosamente, me ajuda nesse caminho e me trouxe essa autora que eu tento dialogar com esse lugar de matrigestão. Mas antes de eu falar de matrigestão, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo o que é matripotência, assim, o que nós compreendemos por matripotência, aliás, depois eu vou deixar a indicação desse texto que o Juan já disponibilizou no site Filosofia Africana, que aliás eu já joguei para o mundo esse site, tá? Todo mundo me pede indicação. Sempre quando me pede indicação de leituras de filosofia africana, eu sempre indico, porque eu acredito que ali estão reunidos os textos
primordiais que nós precisamos, né, para as leituras de filosofia africana. Mas eu queria te ouvir um pouco. Na verdade, eu te chamei mais para te ouvir, né? Porque o povo precisa te ouvir bastante, porque o senhor é babado. Bom, e aproveitar e mandar um beijão para a galera que está acompanhando aí a tua live, né? Você é uma figura que também agrega muita gente num diálogo bacana, eu acho isso muito importante sempre. Sobretudo na divulgação do pensamento negro, do pensamento preto e do pensamento africano, especificamente, que a gente conhece tão pouco, né? Mesmo a maior parte de nós, né, que está no ativismo, que está nos movimentos antirracistas, a gente conhece muito pouco esse referencial porque parte do racismo fez questão de esconder ele da gente, né? Então, a gente está nesse trabalho de trazer, de divulgar mesmo, no primeiro momento, a produção dessa galera que tem feito muita coisa e a gente não tem ideia do que eles estão fazendo. Falar sobre matripotência significa falar sobre o último livro da Oeumi, né? Qual é o gênero da maternidade. Ele, de alguma maneira, dialoga e desenvolve o argumento do primeiro livro, que é A Invenção das Mulheres, em que ela está interessada em entender de que maneira os estudos africanos foram influenciados por uma epistemologia ocidental, e nessa epistemologia ocidental se começou a inventar entidades que a gente não conhecia no continente africano antes da colonização, e começou a introduzir sistemas hierárquicos também não existentes ou não conhecidos antes da colonização. E a estrutura patriarcal seria uma delas. Ela vai defender que antes da colonização os mundos iorubás não eram organizados por gênero, eles eram organizados por senioridade, ou seja, tinham outros tipos de distribuição do poder, outros tipos de distribuição do privilégio, outros tipos de manutenção dos conflitos, né? E é exatamente a colonização quem traz o patriarcado, né? A colonização britânica traz o patriarcado para a Yorubalândia, e com isso funda as mulheres. Né? Por isso que o primeiro livro dela se chama Invenção das Mulheres. E essa invenção das mulheres significa a invenção dessa figura que o Ocidente criou, não só por ser a fêmea da espécie, mas por ocupar um lugar subalterno nas relações de poder. E é isso que ela está problematizando, dizendo, olha, nunca existiu antes da colonização uma organização política em que as mulheres fossem subalternas por serem mulheres. Tá? Então, essa ideia, né, que o Ocidente tem de que as mulheres são inferiores aos homens entra nos mundos iorubás com a colonização. E ela vai chamar a atenção de que e essa é a sacada dela nesse último livro, né, que uma das coisas que se transformaram na inclusão, né, de olhares e de perspectivas ocidentais nos mundos iorubás, nos mundos africanos em geral, mas ela tá especificamente pesquisando os mundos iorubás, é a ideia da mãe, né, como essa figura que de alguma maneira foi também subalternizada no pensamento ocidental. Né? A mãe é essa parideira que vive em função do filho e do marido que pare, ou seja, é uma figura menor, vamos dizer assim, e que tem uma importância capital porque ela faz a continuação da espécie, mas politicamente ela continua subalterna a toda a estrutura do patriarcado. Ou seja, o fato de que ela seja responsável, né, por parir, né, que é o ato fundacional da chegada dos seres humanos ao mundo, não dá a ela nenhum espaço de poder no patriarcado. Pelo contrário, né, ela é aprisionada, né, ela é obrigada a ocupar um lugar que para o Ocidente foi inferiorizado. E ela vai chamar a atenção, né, que essa maternidade, essa figura, né, da mãe, também é introduzida na Yorubalândia exatamente com esse processo colonial. E por isso ela vai opor, e o livro inteiro ela vai opor, apesar de que o livro se chama
qual é o gênero da maternidade, ela vai opor essa categoria ocidental de maternidade à ideia de IA, né? IA que a gente traduziu para o português como mãe, né? Por isso que a gente mantém essa mesma estrutura de pensar em maternidade por conta da noção de IA e mãe, que para a língua portuguesa foi assim que a gente traduziu, né? Só que IA, né, em Urubá, para ela, é muito mais do que isso que ocupa, é uma instituição, né? E é uma instituição muito diferente dessa que foi pensada pelo Ocidente, né? E ela é diferente por muitas razões. A primeira delas é porque ela tem uma dimensão física, né? Que é o fato de que as mulheres têm o útero, né, que as anafêmias, ela não vai falar de mulheres, mas que as anafêmias têm o útero, né, e que é esse útero que promove a gestação e traz a prole para o mundo. Né? Tem essa dimensão que é física, mas não só. Né? Enquanto você reduz, né, essa ideia da maternidade no mundo ocidental, essa função biológica de parir, né, e que acaba se transformando numa função acessória, né, o que ela vai chamar a atenção é de que né, ela tem uma função que é biológica, corpórea, física, né, de trazer, de fato, a prole para o mundo, né, mas ela também, né, a Eumi, ela também vai chamar a atenção de que tem uma função espiritual, uma função econômica, né, na comunidade. Ou seja, ela não é apenas uma parideira, como muitas vezes a gente entende a mãe nos contextos ocidentais, e que por isso, inclusive, uma parte importante do feminismo vai fazer uma crítica a essa igualação, né, entre mulher e mãe, né, que é um problema para o feminismo ocidental, porque esses lugares são todos entendidos no Ocidente patriarcal como subalternos, e ela chama a atenção de que isso no mundo iorubá é completamente diferente. E ela vai criar uma palavra muito bonita, né, que é Yahud, né, ou Iadade, né, para substituir a maternidade, ela vai falar de uma Iadade, né, acaba promovendo, né, uma espécie de dimensão exponencial da senhoridade, que é aquilo que organiza as sociedades ancestrais iorubás. Né? Uma coisa importante para entender o que é senhoridade é essa relação de poder entre quem é mais velho sobre quem é mais jovem. E a coisa absolutamente fundamental para pensar a instituição IA é de que todo mundo tem uma IA. Todo mundo veio para o mundo, e não apenas veio para o mundo através de uma IA, mas mantém a estrutura da sua presença na comunidade através de uma IA. Ele depende dessa IA, não só física e organicamente, mas depende dela nos primeiros anos de vida economicamente para viver. Ela é uma fonte de potência de criação, então ela é aquela figura que de alguma maneira acaba por organizar o próprio sentido da criatividade. Por isso ela é potência, ela é uma potência de criar. E eu me chamo a atenção de uma coisa muito interessante, que IA é, junto com Olodumare, né, uma co-criadora. Veja, ela não é uma subcriadora, ela é uma co-criadora. Ela está junto com a divindade suprema, que é quem cria a vida, ela junto com ele cria os seres humanos a cada momento. E ela é co-criadora porque ela coloca em movimento esse gesto inicial de criação que o Olodumare faz. Ou seja, ela está criando junto com ele, ele faz o primeiro momento de criação e ela segue criando. Então, essa criação que vem do próprio humano, de Enyan, né, ela se reproduz a cada vez que um novo ser humano vem para o mundo. E ela mantém essa cadeia ancestral funcionando, e parte da sua potência vem do fato de que ela reproduz essa cadeia ancestral, sendo esse lugar fundamental da ancestral por excelência. Todo mundo tem uma IA, né? Todo mundo tem uma IA, e ela diz, inclusive, a realeza, né? Inclusive o Obá, o rei, a rainha tem IA. Ou seja, não tem ninguém
que não seja precedido num nível de senioridade por uma IA, e por isso ela é sempre respeitada, por isso ela ocupa um lugar privilegiado na estrutura da organização social. Né? E uma das coisas que ela chama atenção é de que uma das consequências da colonização foi exatamente romper, diminuir, violar esse lugar fundamental que a tinha. Né? E ela vai citar um caso muito interessante para a gente entender disso, que é o caso de Oxum, que é o orixá entendido como a Iá primordial, né, para os Yorubás. Ela é o signo, né, de Iá. Ela é a primeira Iá, né, o protótipo de todas as Iás. E ela vai chamar a atenção que a colonização promoveu uma espécie de secundarização de Oxum, né? Oxum, que era uma espécie de orixá que tinha, né, uma divindade que tinha um papel central, porque ela era o sustentáculo cosmológico, ela era o sustentáculo mítico, ela era o sustentáculo metafísico dessa função da matripotência, da potência de gerar, de criar, de manter, de reproduzir e de manter essa cadeia ancestral em funcionamento, e por isso não poderia jamais ser secundarizada. Ela se secundariza nesse gesto colonial de introduzir uma hierarquia do masculino e do feminino. E aí você começa, por exemplo, a entender Oxum, o orixá Oxum, como uma mulher, primeira coisa, que ela não era. Ela era um orixá Obinrin, ou seja, ela não era entendida como uma mulher sensível, coquete, nada disso. Né? Essas ideias que a gente tem sobre a feminilidade no Ocidente, que são sempre precarizadas por conta do patriarcado, e a gente cola essa imagem em Oxum e secundariza ela. E quando faz isso, quando não secundariza, demoniza, porque a Oxum, segundo a Oyeumi, ela é também a Iade primordial. A gente não costuma pronunciar o nome dessas senhoras, mas ela é, digamos, também exatamente uma figura anterior a essas senhoras, né, que faz com que, inclusive, a sociedade Gueledé, que é a sociedade que cultua essas senhoras, se estruture. Ou seja, é exatamente no ponto em que essas senhoras, que são as senhoras da ancestralidade, veja o que está se atacando, a ancestralidade ela mesma, né? E a potência de reprodução dessa cadeia, quando a gente demoniza, né? Quando não, secundariza, demoniza. Então você vai ter a tradução, por exemplo, de Adé por bruxa, e bruxa no imaginário ocidental é uma coisa negativa, uma coisa ruim, né? E aí você, ao atacar as IAs, você ataca também toda essa cadeia metafísica de potência de produção de humanidade. Esse é um ponto fundamental. E ela não é uma coluna de sustentação apenas da espécie humana como corpo, né? Mas toda essa estrutura de humanidade que tem uma relação com o conhecimento, tem uma relação com a potência política, né, e com a potência econômica. Não é à toa que quando ela traduz o primeiro verso de Oxeturá, que é um dos Odus de Ifá, eu vou ler aqui rapidinho, né, a tradução Não, que ela faz. O tempo é todo teu. Eu tô aqui, ó. Desculpe. Ela diz o seguinte: é uma tradução de um dos versos desse Odu Ifá, que é uma espécie é o corpus literário, né, de Ifá, que é um sistema de conhecimento iorubá. Ela diz o seguinte: damos o conhecimento à anafêmea, para a fêmea, nossa Iá, que encarna o conhecimento. Nós chamamos o conhecimento de Oxum, nossa Iá, que encarna o conhecimento. Nos submetemos a Iá. Iá, que nos deu a luz, antes de nos tornarmos seres humanos. Nos submetamos a Iá, a fêmea que deu a luz ao soberano, antes que o soberano se tornasse um Deus. Essa é como ela traduz esse verso, né, de Ifá, do Yorubá para o inglês, e assim que eu traduzi para o português. Né?
Ou seja, tem uma ideia aí que não é só de corpo, mas é também de conhecimento, isso é absolutamente fundamental, né? De política, porque ela dá luz ao soberano, né? E também cosmológico, porque ela chamou a atenção de que é anterior a esse soberano que se tornasse Deus. Qual é o soberano que se torna Deus no nosso imaginário, né? Sobre os povos Yorubá? Por exemplo, né? Vários soberanos se transformam em Deus. Ogum, Xangô, que talvez seja o mais conhecido, né? Que é um soberano que se veste em Deus, e ela é quem traz à luz essas divindades nessa tradução do Oxeturá. Ou seja, ela é uma ancestral mãe na nossa tradução, né? Ela vai insistir no uso da palavra Iá, né? Para não cair nessa escorregadela que o Ocidente fez em pensar a mãe como uma coisa menor. Ao fim e ao cabo, ela quer resgatar esse próprio sentido de mãe, né? Porque foi por isso que ela deu a palavra é, maternidade, né? Um lugar específico, inclusive no título do próprio livro, em que essa discussão sobre matripotência vem, né? Então, imagino que ela queira resgatar a própria noção de mãe que foi tão vilipendiada pelo patriarcado. Né? Então, é aqui que, quando a gente observa o que o patriarcado fez, o que a colonização fez, né? Ao diminuir as mulheres, as anafêmias, né? Porque ela não vai utilizar a expressão mulheres, as anafêmias, e transformá-las em mulheres, e transformar as mulheres em mães, né? Faz com que se perca toda essa potência cosmológica, ontológica, essa potência de estrutura da realidade que Iá ocupava. Ou seja, esse lugar central que ocupava Iá, alguém fala, mas então vocês estão fazendo aí uma coisa de uma supremacia feminina? Ela vai dizer, não. Inclusive, o título da tese de doutorado dela, que depois virou a Invenção das Mulheres, ela chamava As Mães que Não São Mulheres. Esse era o título original da tese de doutorado dela. Ela vai chamar a atenção de que essa função materna, essa função matripotente, ela não tem nada a ver com a noção ocidental de feminino, né? Que é sempre secundarizada e está sempre num oposto binário com o masculino, que não faz muito sentido para o mundo iorubá. Vai perguntar se Xangô é masculino ou feminino, não faz sentido nenhum para o imaginário iorubá, embora para nós faça. Né? Porque a gente já passou pela experiência colonial e parte da nossa linguagem, inclusive, é dita, expressada de maneira dicotômica com essas duas categorias. Então, essa noção de matripotência é absolutamente fundamental para ela, para poder relocalizar, não é? Primeiro, como IA é uma espécie de exponencial da função da senioridade. E talvez seja ela mesma a matriz que faça a senioridade funcionar como sistema de poder. Porque todo mundo tem um IA mais velho que você. Ou seja, você nunca pode ser mais velho do que sua mãe, é óbvio, né? Se você foi parido por ela, ela chegou antes de você, obviamente ela é mais velha. Então, depois você tem essa ideia da duração do vínculo, né? O seu vínculo com sua IA vai durar. Começou antes de você nascer, vai durar toda a sua vida e não termina nem com a sua morte, nem com a morte dela. Então, uma relação com IA é uma relação de um vínculo duradouro. Desculpa? Não, porque eu estou pensando, porque ela não acaba, porque ela tem um processo de continuidade, né? Que é esse processo de continuidade que possibilita, inclusive, que outras gerações continuem gestando a potência construída por essa IA. Seria. Exatamente. Que essas outras gerações reproduzam IA, né? Que elas encarnem IA. Né? Sim, e aí eu queria pedir para. Porque a correlação que eu fiz disso com matrigestão foi porque quando eu fui ler o texto A Ideia de Alma no Egito, e aí eu fui ver como que era a concepção do ser, como o ser ele era concebido, e aí há um coração, o coração ele é formado primeiro, né? Eu conversei isso contigo uma vez. E aí, quando nós estamos num processo gestacional, e aí é muito importante dizer que também esse processo gestacional não tem esse lugar de generificação, está falando de como a vida ela começa a ser formada e essa vida começa a ser formada por vários elementos. E aí forma-se um coração e esse coração recebe uma gota de quem está no processo de gerar, né? Esse gerar físico mesmo. Mas esse gerar físico é um gerar... Tu usou uma palavra que eu anotei aqui, que eu adorei muito, que é um gesto iniciático, né? Um gesto inicial.
mas que esse gesto inicial tem uma correlação que faz com que nós sejamos seres que coexistimos com esse processo metafísico. Então, essa ideia de matrigestão é uma ideia desse coração que recebe essa gota. Então, essa criança, ela recebe essa gota. Então, se fosse pensar dentro de uma leitura rasa, ocidental, feminino e masculino vem com essa força. Então, feminino e masculino são iás. Feminino e masculino têm esse lugar de gestar essa potência. Não feminino e masculino, né? Mas assim, o Ocidente generificou. Ela tira a generificação, né? E aí, quando ela tira essa generificação, ela vai dizer todos os seres, né? Todos os seres podem gestar de alguma forma, porque todo mundo vem desse útero gestador, né? Desse útero mítico, desse útero iniciático. Tem uma coisa muito interessante que, quando a gente desmonta a universalização da categoria binária, né, para pensar o masculino e o feminino, para entender esses processos, como, por exemplo, a gestação, é retornar para a função comunitária, né, sempre comunitária, sempre, a gente não pode esquecer isso, né? Embora exista uma espécie de útero individual, né, que só as fêmeas da espécie têm, a gestação comunitária é responsabilidade de todo mundo, né? Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Você não pode reduzir a característica da reprodução a um contexto individual. E é só no contexto individual que essa distinção entre o masculino e o feminino faria sentido numa observação do modo como a ancestralidade se reproduz, não é? Ou seja, a ancestralidade é um grande ventre, mas esse grande ventre é um ventre que tem anamachos e anafêmeos, que tem o birim e o curim. Né? Então, nós podemos dizer que esse lugar de gestar, esse lugar de matrigestar a potência, não é um lugar de gênero. Não é um lugar biológico, e de gênero de jeito nenhum. Tá, não E é um de lugar gênero de jeito nenhum. Porque eu lembro de certa vez que eu estava lendo uma passagem de Ptah Hotep, e aí ele disse que tem pessoas. Não se vai desça diante daqueles que podem ter filhos. Deus te dará a possibilidade de gestar de outras formas. E isso pode. E pediram aqui para falar um pouco das mulheres trans, por exemplo. Por mais que não passe por esse processo uterino biológico, há uma possibilidade de gestação, porque advém desse ventre que gesta. A discussão sobre a matripotência, é muito importante pensar isso, né? Ela se inicia a partir do parto, né? Quando a criança já está no mundo. Né? Ou seja, ela vai falar de um processo, inclusive, de que quando nasce uma criança, nasce uma iá. Né? Ou seja, essas coisas nascem juntas no mundo. Né? Ou seja, se quando nasce uma criança, essas duas entidades estão juntas no mundo. Se essas duas entidades estão juntas no mundo, né, elas estão ali coexistindo coletivamente. Não há aqui uma necessidade de pensar esse processo exclusivamente pela perspectiva biológica. A perspectiva biológica é exatamente essa perspectiva que sustenta a divisão generificada dos papéis. Porque, ao fim e ao cabo, você vai se remeter à diferença que se expressa no corpo. Esse é o problema para ela, para a interpretação universal das categorias de gênero na experiência iorubá. Fala, tem um momento em que o corpo não importa. Isso não importa significa que você vai retribuir, ou redistribuir, desculpem, essa função e essa potência política pela comunidade. Ali todo mundo é responsável. Né? Seja, assim como o mais velho ou a mais velha vai ter um lugar de ancestralidade, pouco importando se tem a pênis, se não tem a pênis, se entenda como macho, se entenda como fêmea, é essa figura que vai ter o papel de cuidar, ensinar, reproduzir a ancestralidade. Né? Então, essa figura, ela está num processo de matrigestar essa comunidade. Ela está num processo de matripotenciar, assim. Porque essa noção de gestão... Porque quando eu falo matrigestão, é porque esse lugar de gestação de potência não é um lugar biológico que gera.
né? Não é esse Você não lugar. está falando de matrigestação, você está falando de matrigestão. Isso Isso não é é um lugar. importante. Porque, por exemplo, assim, se Sim, a gente trazer para uma realidade sim, das sim. espiritualidades de matriz africana, por exemplo, um babalorixá, quando ele está naquele lugar de passar por um processo de reontologização, de um processo iniciático de uma vida espiritual, ele também está matrigestando uma vida, ele também está dando a Exatamente. possibilidade. Né? Então, assim, E operando o útero mítico, né? exatamente. Então, é por isso que é uma dimensão de pensar um lugar de gestação de potência que não é esse lugar que o Ocidente... Porque o Ocidente... Por que a discussão, por exemplo, do feminismo ela é uma discussão que é tão incisiva nas mulheres? Porque eu sou Iá. Eu sempre falo isso, né? Eu sou Iá porque eu não tenho filhos geridos, né, gerados por esse ventre, mas eu gesto outras potências. Existem outros processos de gestação que são feitos, né, porque justamente eu venho desse útero, né, dessa cocriação, dessa gestação iniciática, que é isso que Maat fala, que essa gota de sangue, por ela passar por gerações e gerações, a gestação ela não se finda, mas esse matrigestar, não matri, como é que falou antes? Não matri, não fugiu, mas é isso aí. Matripotenciar, mas acho que matrigestão é a mesma coisa nesse sentido, Sim, com a gestão como potência, né? sim, exatamente. Uma gestão como potência. E isso é uma discussão extremamente importante porque dá cabo dessas discussões que são discussões generificadas. E que são discussões generificadas e que acabam porque elas acabam compartimentando e elas acabam emperrando alguns processos que não dão conta das realidades iorubás, por exemplo, como não dão conta das realidades queméticas, por exemplo. Você vai ler a Maat, você não vai ver isso. Você não vai ver a Maat quando... E, inclusive, quando está falando desse processo, né, dessa gota de sangue que passa por geração, nenhum momento é lido como uma mulher. Nenhum momento diz assim, uma mulher que está ali... gerando uma vida, assim. E eu vejo uma possibilidade de uma outra organização política que já existe dentro de alguns territórios africanos, que nos possibilita fazer discussões muito mais ricas daqui para frente, quando nós começarmos a pensar esse lugar da matripotência, né? Tu não acha? Concordo. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, que se a gente parte, eu vou partir aqui não do pensamento kemético especificamente, sobretudo do pensamento antigo, mas disso que a Elmi está chamando a atenção. Ela está chamando a atenção, por que ela está descrevendo, Oxum como a Iá primordial, né? Se a gente prestar atenção em como muitas vezes nós vamos ver Oxum aparecer nos candomblés, ela vai aparecer como uma mãe parindo? Tem um monte de... Ela é Iá, né? Sem dúvida. Mas essa é a função primordial de parir. Há uma série de narrativas iorubanas no Brasil que dizem que o ventre de Oxum não é um ventre de parir crianças, né? Não é um ventre de parir prole. Ele é um ventre de parir poder. Né? Tanto que muita gente vai dizer que, por exemplo, Logum Edé não é filho de Oxum, né? É filho de Oiá. Muita gente vai dizer isso. Né? Isso, obviamente, está em uma série de disputas. Mas está em disputa por quê? Porque a noção de não é de quem você foi parido. A sua avó é sua mãe, a sua tia é sua mãe. Então, quando a gente fala em mãe, a gente não necessariamente está falando apenas da pessoa que lhe pariu. E não está falando E sobretudo em pai, também, né? E também, Desculpa? E aí é possível não pensar também somente a figura da mãe enquanto um lugar feminino. A gente pode pensar também a Iá como o pai, né? O tio, o vô. Porque essas não são figuras generificadas. Quando a gente separa pai e mãe, a gente já está fazendo no Ocidente, no Brasil especificamente, quando separa pai e mãe, a gente está separando desde a perspectiva de gênero. Esse é um ponto fundamental. Agora, no terreiro, qual é o sentido de separar o pai e a mãe de santo? Nenhum.
Nem absolutamente nenhum. Os dois têm exatamente a mesma função. Né? E isso talvez seja aquilo que mais empodere no Ocidente as mulheres. Porque nos cargos de liderança, o Ocidente nunca deixou que mãe e pai tivessem o mesmo poder. E no terreiro, não faz diferença ser mãe ou ser pai. Esse é o grande ponto. Enquanto no Ocidente, ser mãe e ser pai é completamente diferente. Ninguém diz que ser pai é padecer no paraíso. Ninguém diz isso. Ou seja, o pai está numa potência de poder que está elevada ao ponto de vista de Deus, né? Não é à toa que é Deus Pai, né? Não apenas um Deus Criador, é um Deus Pai. Isso nunca se aplica ao caso feminino. Então, no Ocidente, essas figuras estão separadas e a gente, quando separa isso na nossa linguagem cotidiana, quando separa pai e mãe, já faz isso no código de gênero. O que tá em jogo para essa discussão da matripotência é uma outra questão. É uma separação absolutamente posicional, em que tem a ver com a linhagem, com o sangue, que tem a ver com todo mundo. Ou seja, não tem a ver. Ninguém nasce com sangue só do pai, ninguém nasce com sangue só da mãe. Ou seja, todo mundo está em jogo. Sim, Todo mas mundo é por está em isso jogo. que eu falei desse sangue que nos acompanha, né? Porque eu Exatamente. carrego sangue de gerações e de outras gerações. Uma discussão que me incomoda muito, né? Que é o filho é da mãe, que a mulher tem total decisão sobre... Não, porque isso é uma relação estritamente ocidental de como você está vendo esse processo, né? Porque há uma união aí falando dessa gestação biológica mesmo, né? De como essa gestação biológica ela acontece. E dentro dessa perspectiva, isso não cabe você dizer o meu corpo, minhas regras, a criança é minha e eu decido como. Isso não cabe, não Não, cabe, não cabe. não Você cabe. tem toda razão. Tem toda razão. Agora, ao mesmo tempo, ela está interessada, no caso específico da Oeumi, né, ela está interessada numa coisa que ela chama de igualdade para a África, né? Ou seja, que as vozes africanas possam ser ouvidas nos seus próprios termos. E por isso essa insistência dela, né, em manter, por exemplo, as palavras Iá e Babá. Iá e Babá não são opostos. Não são opostos. Né? Ou seja, nem tem hierarquia entre eles. A função IA é uma instituição que reproduz essa relação que Oxum tem com o restante do mundo. Isso é muito diferente de uma mãe parideira que é a dona do filho. Não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, o fato de que ela seja provedora, de que ela seja e que normalmente a gente não utilize isso para os anamarchas, para os portadores de testículo, tem uma função estratégica. Porque todo o discurso que nós fizemos durante toda a história foi um discurso patriarcal. Hoje a gente começa a ter que repensar isso a partir da experiência trans, mas tem uma outra questão. Mas na experiência patriarcal padrão, vamos dizer assim, né, que inclusive exclui as pessoas trans, você tem os sujeitos entendidos como machos da espécie num patamar superior. Então, ao fazer essa defesa de IA, né, como um sustentáculo que inclusive se encarne no gesto ter um útero mítico, né, é um gesto político. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Né? Isso não quer dizer, e eu duvido muitíssimo, de que a Leumi fizesse um discurso transfóbico, no sentido de que as pessoas trans, ela sabe que as pessoas trans não vão poder, as mulheres trans, pelo menos, não vão poder parir ninguém. Mas parir não é o único jeito de gerar. Esse aqui é o... Mas elas vão poder gestar. E Isso aí, sim, esse isso lugar de sim. gestação garante ela enquanto lugar de mulheres. Exatamente, exatamente. Isso não é um problema. Isso não é um problema para ela. Né? Isso é um problema para o imaginário ocidental que, de novo, pensa a feminilidade atrelada a um corpo biológico, o que não é o Atrelada à caso, porque não genetrização, existe. né? Exatamente. Aí você está E no aí outro tem registro. uma pergunta aqui, que entre várias perguntas, a gente tem 15 minutos, tá, Uan? Mas se você tiver mais um tempinho, a gente pode abrir uma live para você responder as perguntas, porque, ó, eu não sei vocês, mas eu tô amando. Eu já tinha escutado o Uan falar várias vezes, mas eu posso ouvir a vida toda. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que... ah,
segundo essa fala, o meu corpo e minhas regras, né? Que o meu corpo, então, se o meu corpo não é minhas regras, como fica a questão do aborto? A OEU me diz uma coisa absolutamente fundamental, né? IA é uma instituição. E é ela a responsável pela prole. É ela a responsável pela prole. Então, se ela decidir que a prole não vai vir, é a decisão desta instituição, que está sempre vinculada com um contexto, está sempre vinculada com um contexto coletivo. Então, se coletivamente aquilo foi entendido como não sendo propício, né, pensando que aquele corpo individual não é um corpo existente para a cosmologia iorubá, essa é uma questão também que não se coloca. Não há uma defesa provida, indefinida. Né? Tanto que você tem Itãs de Ossan falando coisas muito diversas. O que não vai acontecer, e a gente não vai ver isso, também a gente tem que ter cuidado, é pensar que vai ter uma defesa do aborto por parte dessa perspectiva. Não há nenhuma defesa e nenhuma proibição. O problema é colocado na instituição IA. E é essa instituição IA, que é uma instituição ancestral e coletiva, quem decide isso. Não é alguém que está fora dessa relação que vai impedir ou que vai favorecer que o aborto aconteça ou não aconteça. Essa não é uma questão, digamos, de uma decisão coletiva, onde todo mundo toma decisão porque o corpo é coletivo. Ela é uma decisão coletiva porque ela é ancestral. E aí, a resposta dessa discussão ancestral é muito posicional e que tem a ver com o funcionamento daquela comunidade. Né? Tem uma resposta linda que eu me dá sobre isso. Se há esse vínculo, essa responsabilidade pela prole, essa responsabilidade pode, em algum momento, decidir pelo não nascimento da prole. Mas não quer dizer que isso vai fazer uma defesa do aborto e nem uma proibição. Até mesmo A gente vai retirar a discussão do ponto binário de novo, né? As coisas são muito mais complexas. É isso que eu ia dizer, assim, porque na verdade, quando nós fazemos uma avaliação sobre esse ponto, ele é sempre uma avaliação binarista, né, patriarcal, feminista desse corpo, e a entender que é uma correlação direta com a comunidade, não que esse corpo seja um corpo comunitário, mas esse corpo ele atende uma comunidade. E se esse corpo atende uma comunidade, porque esse corpo carrega elementos sanguíneos dessa comunidade, cabe a essa comunidade também contribuir nessa concepção, nessa decisão. Enfim, e isso é muito difícil para quem está configurado dentro de uma realidade de mundo binária, né? De que entende um corpo feminino, e tem algo que ela diz, assim, é importante dizer que essa generificação ela foi criada única e exclusivamente para diminuição do lugar das mulheres. E aí as mulheres retomam mais para frente uma discussão do poder das suas emancipações singularmente, atendendo à resposta que o Ocidente criou, sem voltar nessa perspectiva. Porque daí o Ocidente me fez mulher, me fez individual, me fez singular, então eu quero responder desse lugar singular. E aí ela disse, não, aí que está o grande erro. Você foi feita dentro de uma perspectiva singular, mas a sua volta, a sua forma de concepção precisa ser de entender que a IA, porque, né, minha mãe veio na boca, mas IA é essa coletividade. E é uma decisão coletiva, né? Então, não está dizendo que não possa se fazer, a discussão não é essa, mas é entender qual é o lugar que porque essa gota de sangue que eu falei, é entender também que cada gestação, pensando biologicamente mesmo, ela carrega uma gota de sangue. No meu corpo, eu carrego gotas de sangue que atravessaram o tempo histórico da ancestralidade. Meu corpo é um corpo ancestral. Então, quando eu vou responder para esse corpo, eu também estou respondendo ancestralmente para esse corpo. Então, é incrível quando ela diz isso. Então, eu não sou uma mulher. Eu sou um corpo ancestral. É uma outra concepção. Exatamente. Catiúcia, para mim não aparecem as perguntas, eu não sei quem está conectado, não aparece nada para mim. Como nós só temos 10 minutos, e eu vou abrir aí eu não sei. As perguntas aqui, vou ler. Aí tu vai ver e eu vou ler, porque
Esse vídeo vai ficar depois no YouTube. Ó, aí a primeira pergunta é: a figura da IA pode ser outra pessoa? No imaginário nosso, não sei se fica claro. Uma pergunta do Vinícius. Então, IA não é uma pessoa, esse é o grande ponto, né? IA é uma potência comunitária, é uma potência ancestral. Então, ela sempre pode ser outra pessoa, porque ela nunca é uma pessoa, né? Aquele momento do parto é um gesto inicial que, obviamente, tem um útero, tem uma vagina e tem um bebê saindo. Acabou aquele momento, você tem uma outra concepção de gente acontecendo, uma outra concepção de pessoa. Então, IA pode ser outra. A avó é IA, a tia é IA, a vizinha é IA, as outras esposas do pai é IA. Então você não tem uma única figura ali ocupando esse lugar. Você tem uma IA que é aquela que vai parir. Essa é a IA com quem você vai ter um vínculo eterno. Porque o seu Ori, segundo o seu Ori está vinculado com o Ori dessa IA. Então, quando você tem alguma questão, você vai, inclusive, reverenciar o Ori dessa IA e o Ori dessa IA vai reverenciar o teu. Então, você tem uma vinculação cosmológica, né, entre essas duas figuras. Mas também há com os Oris de todas essas outras mulheres de outras maneiras também. Né? Show. A segunda pergunta é da Alessandra. Todas as sensações que a mãe está sentindo, eu acredito que seja quando você estava falando dessa cosmosensação, cosmopercepção. Não entendi bem, mas eu acho que é isso. Todas as sensações que a mãe tá sentindo. Deixa eu ver se ela fez uma outra pergunta. Não. Aqui. Também entra nessa filosofia africana quando a medicina diz que a criança sente no ventre? Então, não há uma noção de vida como a gente entende antes do nascimento. Né? Se a gente for entender a noção completa de pessoa, vamos dizer assim, né? Que a noção de pessoa para os Yorubás é muito complexa e muito diferente do que a gente tem aqui. Né? Você tem elementos que são anteriores ao nascimento. Né? Você tem, por exemplo, o Emi, né? Que é anterior ao nascimento. Você tem. Quando as pessoas falam assim, as pessoas vão escolher o Ori lá na casa de Ajalá, né? Quem é que vai? Que coisa é essa que vai até a casa de Ajalá escolher o seu Ori para nascer? Né? Isso é uma pergunta. Então você tem essa parte aí que é anterior ao nascimento, você tem essa parte, já toma uma decisão que escolhe um Ori e vem para o mundo. Né? Quando vem para o mundo, ganha um corpo, que é parte da pessoa. O Ará é fundamental. Não existe pessoa sem Ará. Não existe pessoa sem corpo. Né? No nosso mundo. No Orum, o que tem lá não são pessoas, são outras entidades, vamos dizer assim. Né? E por isso que a gente precisa dar um corpo para o orixá quando está aqui. Seja no assentamento, seja no transe, enfim, um corpo tem que estar presente. Porque essa relação entre o corpo e aquilo que não é corpo, seja o ori nu, seja emi, né, vai gerar uma coisa que é semi-material, que não é material e nem é espiritual, que é odidi, que é a sombra, né, que é o registro do nosso espaço no mundo, que é sempre visto pela comunidade. Né? Então, tudo isso, né, além de Ocã, Exé, enfim, todas as partes que estão no corpo e que de alguma maneira precisam do nascimento. Então não dá para falar tão tranquilamente sobre aquilo que as crianças passam no ventre da mãe. Né? Porque não há um consenso em que momento é esse que a pessoa vai até a casa de Ajalá e toma Ori e vem para o mundo. É na hora do nascimento? É antes? É na hora da concepção? Quando é isso? Isso não há um consenso entre os urubás. Cada família vai contar uma história diferente, mas o que a gente sabe é que para a pessoa completa estar aí, que sente, que é capaz de tomar decisão de sofrer, de se alegrar, isso é preciso ter nascido. Para outra pergunta, que a gente tem 5 minutos e... aqui. A pergunta do Iberê. Como se daria a inclusão da filosofia africana no currículo, pensando nas escolas e nas universidades? Acho que o primeiro ponto é passar a filosofia africana para o curso de formação de professores. Né? Isso é absolutamente fundamental. Não dá para exigir na escola que os professores estejam lá trabalhando com
com um conteúdo que eles não sabem. Então, isso primeiro tem que ser demandado nas universidades, e por isso que a gente está fazendo esse trabalho já há algum tempo de formação de pessoas como a Catiúcia, não é? E de outras pessoas que estão pelo país pesquisando a filosofia africana, para que essas pessoas possam, seja nas escolas, seja na própria universidade, reproduzir esse conhecimento, formando as pessoas que vão para a escola, e só então é possível que a gente consiga inserir esse conteúdo de maneira qualificada. Porque hoje, inclusive, já alguns livros didáticos inserem esses conteúdos, mas a maioria das pessoas não tem ideia do que fazer com aquilo, porque nunca viu aquilo antes, né? A outra pergunta nesse contexto, nesse contexto de pensamento, perdeu o sentido ontológico do patriarcal? Talvez, tá? O ponto é se a gente está entendendo que aqui patriarcal é universal, né? Porque o que ela está chamando a atenção é de que esse sentido ontológico de patriarcal que o Ocidente assumiu, né, chega na colonização como se fosse universal. E aí destrói a matrilocalidade, a matrilinearidade, destrói todo esse lugar, a matripotência mesma, ou tenta destruir a matripotência que existia antes do processo colonial. Né? Ou seja, você tem aspectos ontológicos. Se você está entendendo, por exemplo, a ontologia como uma descrição da realidade, você pode fazer a crítica dessa percepção da realidade e disputar com outras percepções que são legados ancestrais, né? E aí você não precisa reificar, não é só porque é ontológico que necessariamente vai ser universal e que a gente não pode se desfazer dele. É até desejável, na medida que, esse ontológico ancestral, o do Ocidente, faz mal tanto para as pessoas africanas com a colonização, como para as próprias mulheres ocidentais. Isso não é bom para ninguém. Né? Juan, nós temos 4 minutos. Nós temos mais 2 perguntas. Qual a relação do Babalorixá com a IA? Acho que já respondeu, Então, né? a gente falou sobre isso um montão de vezes. E não é tão simples de fazer essa questão, porque quando a gente está aqui, quando a gente está aqui no Ocidente, a gente está pensando muitas vezes o Babalorixá e a Alorixá em termos de gênero. E a gente tem que evitar fazer isso. Né? Tem que pensar essas funções como aquelas figuras que estão responsáveis por esse útero mítico da comunidade. Tá. Falta 2 minutos. Eu vou encerrar essa live. Eu vou abrir a outra live para você fazer as suas considerações finais e para a gente se despedir dessa maravilha que você está fazendo conosco, gente. Então, essa live vai ser encerrada para não encerrar no meio da nossa fala. E aí vocês voltem rapidinho já conosco. Aí você me chama lá, Juan. Tá bom.